Certificados. Emissão. Artigo 23. A emissão de certificado de ação somente será permitida depois de cumpridas as formalidades necessárias ao funcionamento legal da companhia. Parágrafo 1º. A infração do disposto neste artigo importa a nulidade do certificado e responsabilidade dos infratores. Parágrafo 2º. Os certificados das ações, cujas entradas não consistirem em dinheiro, só poderão ser emitidos depois de cumpridas as formalidades necessárias à transmissão de bens, ou de realizados os créditos. Parágrafo 3º. A companhia poderá cobrar o custo da substituição dos certificados, quando pedida pelo acionista. Requisitos. Artigo 24. Os certificados das ações serão escritos em vernáculo e conterão as seguintes declarações. Inciso 1. Denominação da companhia, sua sede e prazo de duração. Inciso 2. O valor do capital social, a data do ato que o tiver fixado, o número de ações em que se divide e o valor nominal das ações, ou a declaração de que não tem valor nominal. Inciso 3. Nas companhias com capital autorizado, o limite da autorização em número de ações ou o valor do capital social. Inciso 4. O número de ações ordinárias e preferenciais das diversas classes, se houver, as vantagens ou preferências conferidas a cada classe e as limitações ou restrições a que essas ações estiverem sujeitas. Inciso 5. O número de ordem do certificado e da ação, e a espécie e classe a que pertence. Inciso 6. Os direitos conferidos às partes beneficiárias, se houver. Inciso 7. A época e o lugar da reunião da Assembleia Geral Ordinária. Inciso 8. A data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação de seus atos constitutivos. Inciso 9. O nome do acionista. Inciso 10. O débito do acionista e a época e o lugar de seu pagamento, se a ação não estiver integralizada. Inciso 11. A data da emissão do certificado e as assinaturas de 2 diretores ou do agente emissor de certificados. Parágrafo 1º. A omissão de qualquer dessas declarações dá ao acionista direito à indenização por perdas e danos contra a companhia e os diretores na gestão dos quais os certificados tenham sido emitidos. Parágrafo 2º. Os certificados de ações emitidas por companhias abertas podem ser assinados por 2 mandatários com poderes especiais ou autenticados por chancela mecânica, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Títulos múltiplos e cautelas. Artigo 25. A companhia poderá, satisfeitos os requisitos do artigo 24, emitir certificados de múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representam. Parágrafo único. Os títulos múltiplos das companhias abertas obedecerão à padronização de número de ações fixada pela Comissão de Valores Mobiliários. Cupons. Artigo 26. Os certificados das ações ao portador podem ser anexados cupons relativos a dividendos e outros direitos. Parágrafo único. Os cupons conterão a denominação da companhia, a indicação do lugar da sede, o número de ordem do certificado, a classe da ação e o número de ordem do cupom. Agente emissor de certificados. Artigo 27. Pode contratar a escrituração e a guarda dos livros de registro e transferência de ações e emissão dos certificados com instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários a manter esse serviço. Parágrafo 1º. Contratado o serviço, somente o agente emissor poderá praticar os atos relativos aos registros e emitir certificados.
Artigo 2º. O nome do agente emissor constará das publicações e ofertas públicas de valores mobiliários feitas pela companhia. Parágrafo 3º. Os certificados de ações emitidos pelo agente emissor da companhia deverão ser numerados seguidamente, mas a numeração das ações será facultativa. Seção 6. Propriedade e circulação. Indivisibilidade. Artigo 28. A ação é indivisível em relação à companhia. Parágrafo único. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. Negociabilidade. Artigo 29. As ações da companhia aberta somente poderão ser negociadas depois de realizados 30% do preço de emissão. Parágrafo único. A infração do disposto nesse artigo importa na nulidade do ato. Negociação com as próprias ações. Artigo 30. A companhia não poderá negociar com as próprias ações. Parágrafo 1º. Nessa proibição não se compreende, alínea A, as operações de resgate, reembolso ou amortização previstas em lei. Alínea B, a aquisição para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social ou por doação. Alínea C, a alienação das ações adquiridas nos termos da alínea B e mantidas em tesouraria. Alínea D, a compra quando resolvida a redução do capital mediante restituição em dinheiro de parte do valor das ações, o preço destas em bolsa for inferior ou igual à importância que deve ser restituída. Parágrafo 2º. A aquisição das próprias ações pela companhia aberta obedecerá, sob pena de nulidade, às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, que poderá subordiná-la à prévia autorização em cada caso. Parágrafo 3º. A companhia não poderá receber em garantia as próprias ações, salvo para assegurar a gestão dos seus administradores. Parágrafo 4º. As ações adquiridas nos termos da alínea B do parágrafo 1º, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direito a dividendo nem a voto. Parágrafo 5º. No caso da linha D do parágrafo 1º, as ações adquiridas serão retiradas definitivamente de circulação. Ações nominativas. Artigo 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas, ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante, na qualidade de proprietária fiduciária das ações. Parágrafo 1º. A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de transferência de ações nominativas, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Parágrafo 2º. A transferência das ações nominativas, em virtude de transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, ou por qualquer outro título, somente se fará mediante averbação no livro de registro de ações nominativas, à vista de documento hábil que ficará em poder da companhia. Parágrafo 3º. Na transferência das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores, o cessionário será representado, independentemente de instrumento de procuração, pela sociedade corretora ou pela caixa de liquidação da bolsa de valores. Ações endossáveis e ações ao portador, revogado pela Lei 8.021. Ações escriturais. Artigo 34.